O APH Potiguar é um canal que tem em seu nome a representação do estado do Rio Grande do Norte e tem a missão de difundir o atendimento pré-hospitalar com foco na segurança do trabalho, no resgate e no salvamento. Podcast APH Potiguar. Podcast APH Potiguar está no ar. Fala pessoal do APH, saudações APH Potiguar. Eu me chamo Tony Richardson, sou instrutor de primeiros socorros e fundador do APH Potiguar, junto com o Wellington Fernandes, que também é instrutor aqui do canal. E a partir de agora está no ar o APH Potiguar Cast, que é um canal que fala do atendimento pré-hospitalar do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo. E neste primeiro APH Potiguar Cast, vamos falar de um assunto muito importante e atual, que é a da doença Covid-19, e mais especificamente para aqueles casos em que esses doentes possam apresentar uma parada cardíaca no ambiente pré-hospitalar, ou seja, fora do hospital. E nesse caso, socorristas leigos ou socorristas profissionais terão que realizar procedimentos de reanimação cardiopulmonar. Esse assunto foi atualizado no mês de abril de 2020 por causa da Covid-19 pela Associação Americana de Cardiologia, que é referência mundial em doenças cardiovasculares. Lembrando que o vírus causador da doença Covid-19 se chama SARS-CoV-2, que causa a síndrome aguda respiratória grave, que apresenta estatística de internação para situações graves da doença entre 3 e 6%, trazido neste artigo publicado pela Associação Americana de Cardiologia, que mais à frente farei a leitura na sua íntegra. E antes da leitura dessa atualização e da sua importância, a AHA ainda informa que durante os procedimentos de reanimação cardiopulmonar, as partículas virais podem permanecer suspensas no ar, apresentando meia-vida de aproximadamente 1 hora e serem inaladas pelas pessoas próximas. A seguir, vamos à literalidade das atualizações trazidas pela AHA, salientando que são 18 páginas de um PDF que foram destacadas para a leitura apenas as páginas 5 e 6 do artigo científico da AHA de identificação 10.11.61 Circulation AHA .120.047463, que está no site da American Heart Association. Por que destaquei essas páginas, caros ouvintes? Porque são nessas páginas que falam sobre o atendimento pré-hospitalar, ou seja, o atendimento fora do hospital. Então, meus caros ouvintes, atenção para a leitura que farei agora. O título do artigo é o seguinte: Orientação provisória para suporte básico e avançado de vida em adultos, crianças e recém-nascidos com suspeita ou confirmação de Covid-19, do Comitê de Assistência Cardiovascular de Emergência e Get With The Guidelines. Reanimação, forças-tarefa para adultos e pediatras da American Heart Association, em colaboração com a Academia Americana de Pediatria, Associação Americana de Cuidados Respiratórios, Colégio Americano de Médicos de Emergência, Sociedade de Anestesiologistas de Cuidados Críticos e Sociedade Americana de Anestesiologistas, organizações de apoio, Associação Americana de Enfermeiros de Cuidados Críticos e Médicos Nacionais do Serviço Médico de Emergência. Considerações específicas da situação e ambiente. Então, existe aqui um tópico importante, que abrange o geral, chama-se de considerações específicas de situação e ambiente, presente justamente nas páginas 5 e 6 do PDF desse artigo científico da AHA. Vamos começar agora falando sobre a parada cardíaca fora do hospital. Abaixo estão considerações específicas para a parada cardíaca em vítimas com suspeita ou confirmação de Covid-19, ocorrendo fora do hospital. Dependendo da prevalência local da doença e das evidências de disseminação na comunidade, pode ser razoável suspeitar de Covid-19 em todas as paradas cardiorrespiratórias no ambiente pré-hospitalar. Por padrão isso. Socorristas leigos. Demonstrou-se consistentemente, agora vamos falar sobre os socorristas leigos nessas situações de parada cardiorrespiratória. Socorristas leigos. Demonstrou-se consistentemente que a RCP presenciada melhora a probabilidade de sobrevivência da parada cardíaca fora do hospital, ou seja, no ambiente pré-hospitalar, que de
diminui a cada minuto em que a RCP e a desfibrilação não são executadas. Ou seja, quando você tem uma parada cardíaca presenciada, você tem uma probabilidade maior de salvar, ao contrário daquelas que não são realizadas a RCP ou a desfibrilação. Continuando, é improvável que socorristas leigos na comunidade tenham acesso a equipamentos de proteção individuais adequados e, portanto, correm maior risco de exposição ao Covid-19 durante a RCP, em comparação com os prestadores de serviços de saúde com equipamentos de proteção individuais adequados. Socorristas leigos, com o aumento da idade e a presença de condições comórbidas, como doenças cardíacas, diabetes, hipertensão e doenças pulmonares crônicas, correm um risco maior de ficarem gravemente doentes se infectados com SARS-CoV-2. No entanto, quando a parada cardíaca ocorre em casa, o que corresponde a 70% desses casos, e essa estatística foi antes do isolamento social, tá certo? Ou seja, aqui vai um grifo nosso, né, que é o chamado Fica em Casa. Os socorristas leigos provavelmente já foram expostos à Covid-19. Então, nesses casos onde estão no convívio essas pessoas, então provavelmente essas pessoas já estão expostas ao Covid-19. Agora vamos para um subtópico dentro do tópico socorristas leigos, que são primeiro ponto, sobre compressões torácicas. Então, o primeiro subtópico aí do socorrista relacionado aos socorristas leigos que farão compressões torácicas. Para adultos, nos casos em adultos, compressões torácicas. Os socorristas leigos devem realizar pelo menos a RCP somente com as mãos após o reconhecimento de um evento de parada cardíaca, se desejarem e puderem, especialmente se forem membros da família que forem expostos à vítima em casa. Uma máscara ou pano que cubra a boca e o nariz do socorrista e ou da vítima pode reduzir o risco de transmissão a um espectador que não seja da família, não doméstico, ok? Ponto. Vamos agora em caso de crianças. Para crianças, tá? No caso dos socorristas leigos atendendo crianças. Os socorristas leigos devem realizar compressões torácicas e considerar a ventilação boca a boca, se desejarem e puderem, dada a maior incidência de parada cardiorrespiratória em crianças, especialmente se forem membros da família que forem expostos à vítima em casa. Uma máscara ou pano facial que cubra a boca e o nariz do socorrista ou da vítima pode reduzir o risco de transmissão a um espectador que não seja da família, se não puder ou não desejar realizar a ventilação boca a boca. Desfibrilação de acesso público, ou seja, o uso do DEA, o desfibrilador externo automático, nesses casos para socorristas leigos. Ainda nesse tópico, como a desfibrilação não é um procedimento altamente aerosolizante, ou seja, não forma aerosóis, os socorristas leigos devem usar um desfibrilador externo automático, se disponível, para avaliar e tratar as vítimas de parada cardíaca fora do hospital. Agora terminamos, caros ouvintes, as informações sobre socorristas leigos e falaremos agora sobre os socorristas profissionais. Corresponde aos seguintes: ao serviço médico de emergência. Vamos agora para um subtópico desse item: telecomunicações. O que eu vou tratar aqui? Vamos tratar dos despachantes, aqueles que estão nas centrais de comunicação e estão passando as informações para as equipes. Então o tópico aqui é: os despachantes, em atenção aos protocolos locais, devem rastrear todas as chamadas para sintomas de Covid-19. Por exemplo, perguntar se tem febre, tosse, falta de ar ou infecção conhecida por Covid-19 na vítima ou em contatos recentes, tá ok? Então, teve contato recente com alguém? Então, estaria incluso ali um possível infectado, incluindo membros da família. Agora vamos tratar para socorristas leigos, continuando aí sobre socorristas leigos, né? A gente está tratando desse assunto, tá? Nesse tópico, sobre a parte de serviços médicos de emergência. Então, socorristas leigos. Os despachantes devem fornecer orientações sobre o risco de exposição ao Covid-19 para socorristas e instruções para RCP somente de compressões como acima relatado, ou seja, você fazer apenas compressões torácicas, né, sem fazer respiração boca a boca, por exemplo. Para o serviço médico de emergência, então você faria, no caso para socorristas leigos, você faria só RCP apenas com as mãos. Para o serviço médico de emergência, os despachantes devem alertar para essas equipes despachadas para usar os equipamentos de proteção individuais, se houver alguma suspeita de infecção por Covid-19. Os familiares, por fim, pessoal, vamos falar sobre o transporte dos pacientes. Transporte. Agora, os familiares e outros com relação ao transporte. Os familiares e outros que tiverem contato com pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19 não devem andar no veículo de transporte. Se o retorno da circulação espontânea, próximo tópico,
não for alcançado após os esforços adequados de ressuscitação na cena, considere não transferir para o hospital, dada a baixa probabilidade de sobrevivência do paciente, equilibrada com o risco adicional de exposição adicional aos prestadores de serviços pré-hospitalares e hospitalares. Finalizo aqui, pessoal, com o meu muito obrigado a você que me ouviu aqui no APH Potiguar Cast. Deixe seus comentários a respeito do assunto e não esqueça de dar um joinha. E nos siga no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube, que estão como APH Potiguar. Aqui no YouTube, inscreva-se e ative o sininho de notificação para ficar sempre atualizado com nossas postagens. Um abraço, APH Potiguar, a todos. Siga o APH Potiguar no Instagram, no Facebook e no YouTube. E não esqueça de dar um like e ativar as notificações aqui no canal.